Shalom, meninas, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja dentro do seu coração. Hoje nós vamos meditar em mais um texto da palavra do Senhor para uma reflexão para o teu coração, que está em João, capítulo 11, o versículo 31 ao 32. E o versículo chave para nossa meditação é este: o Mestre está aqui e te chama. O tema da nossa meditação hoje é: sai do quarto da dor. O que é esse quarto da dor? É o lugar escondido da alma, onde se permanece a lágrima, as perdas, os medos, todo sentimento que não foi ainda entregue ao Senhor Jesus e que fica escondido dentro da sua alma. Jesus já entrou na casa, mas existe um lugar secreto que muitas vezes a porta está fechada. Todos nós, em algum momento da vida, nós passamos por esse quarto, aonde a dor toma lugar, aonde as decepções, as perguntas sem resposta e os sonhos que parecem estarem mortos. Foi nesse quarto que Maria estava. No momento de dor, depois da morte do irmão Lázaro, ela permaneceu dentro de casa. Ela estava cercada por amigos que foram chorar a sua dor. Porém, o seu coração estava tomado de tristeza. Havia algo que ela não entendia, uma pergunta que estava no seu coração e que ela não tinha colocado para fora. Por que o Mestre não estava aqui quando eu mais precisei? Quantas vezes acontece isso na nossa vida, na sua vida, na vida de amigos? Passa pela dor, passa pelo sofrimento e não sabe a causa. E fica um questionamento. Muitos até questionam onde Deus estava quando você estava passando por isso. Maria, a irmã de Marta, era aquela que vivia preocupada na casa, com os afazeres. Muitas vezes pediu para Jesus mandar que Marta fosse ajudá-la, porque ela tinha prazer de estar aos pés de Jesus. E nós vemos que Maria, ela não suportou a dor da sua irmã. Ela preferia ver hoje, naquele momento, Maria aos pés de Jesus. Mas algo extraordinário aconteceu depois que Marta vai ao encontro de Jesus, que ela expõe a sua dor, a sua necessidade. Ela se lembra da sua irmã. Marta estava inconformada com a situação da irmã, trancada dentro daquele quarto. E ela entra no quarto e diz: o Mestre está aqui e te chama. Essa frase mudou tudo, todo o destino de Maria. O quarto da dor não é o seu destino. Todos que estavam na casa viram quando Maria se levanta e sai da casa ao encontro do Mestre. Maria poderia ter permanecido presa à sua dor, porém escolheu responder ao chamado do Mestre. Quantas pessoas continuam vivendo dentro do quarto da dor, da tristeza, da culpa, da rejeição, da ansiedade? Jesus te chama para sair deste lugar. Nós vemos o exemplo de Abraão. Abraão estava frustrado diante da promessa que não tinha se cumprido. E ele lamenta dentro do seu coração: eu ainda não tenho filhos. Mas Deus, na sua misericórdia,
Ele fala para Abraão: Abraão, sai para fora, sai da sua tenda, olhe para as estrelas, conte as estrelas se as pode contar. E Abraão olhou ali para as estrelas e Deus disse: assim será a sua descendência. E Abraão renovou a sua esperança, porque ele saiu para fora da sua dor, da sua frustração. Não permita que a dor se torne a sua morada. Ela pode ser apenas uma estação, mas nunca o seu destino. O mestre conhece a sua dor mesmo antes de você falar. Antes de chegar palavra alguma na sua boca, ele tudo sabe. Quando Maria chega até Jesus, ela cai aos seus pés. Ela sabia o que é um ato de adoração. E ela disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, ele não repreendeu Maria. Ele viu as suas lágrimas, ele ouviu o seu silêncio, ele conhecia o seu coração. E a palavra de Deus diz que Jesus chorou junto com Maria. E ele pergunta para ela: aonde o puseste? E Maria chamou Jesus para dentro do seu problema. Não fique sozinha com a sua dor. Peça ajuda do Mestre. Ele está perto. Ele está com você, aonde você está. Deus não ignora a sua dor. Entra nele com você. Você não está sozinha. E ele está te perguntando: aonde está o seu problema? Aonde está a dor? Aonde está doendo? Eu estou aqui, eu sou o teu consolo, eu sou o teu mestre, eu sou o teu Deus. O chamado de Jesus sempre provoca um movimento e uma reação. E a primeira atitude de Maria foi levantar-se. Levante-se. Faça alguma coisa. Não permaneça nesse estado de dor, de sofrimento que você está. Nós vemos o exemplo de Enéas. A palavra de Deus diz que há 8 anos ele estava preso, paralisado em uma cama. Mas quando Pedro chega, ele diz para Enéas: levanta-te, arruma a tua cama e anda. Ele recebeu uma boa notícia. Ele levou para dentro do seu coração e ele foi curado. Ele se levantou, arrumou a sua cama. O seu chamado nos faz levantar a cabeça, renovar a esperança, abandonar o desânimo e caminhar pela fé. Creio que Pedro, ele ouviu a voz do Mestre e foi ao encontro daquele que estava necessitado. Talvez o Senhor tenha enviado já pessoas até você, mas você não tem ouvido o chamado do Mestre. Quando ouvimos a sua voz, a esperança volta a viver. Jesus transforma o lugar de dor em lugar de milagre. Maria saiu do luto e foi ao encontro de Jesus, aquele que é a ressurreição e a vida. Ele disse para Marta: Marta, se tu creres, verás a glória de Deus. Creia, é Ele que está dizendo. E logo ela escuta a voz dizendo: Lázaro, vem para fora. Jesus glorificou o nome do Pai, porque ele sabia do que ele estava fazendo. Ele sabia que o Pai o ouvia. Aquilo que parecia encerrado, recebeu vida novamente. Jesus continua chamando para fora pessoas que estão presas no medo, na culpa, na depressão, nos vícios. Talvez o seu quarto de dor seja o luto, a enfermidade, a traição, o abandono, o medo, o fracasso, a frustração. Talvez seja um cansaço espiritual. Porém, a voz do Senhor continua chamando. O Mestre está aqui e te chama. Não queira resolver nada sozinho. Sai do lugar da dor. Sai de onde a dor tentou te aprisionar e vá ao encontro do Mestre.
A dor pode ter fechado a porta do quarto. Não fique presa no passado, levante-se. Esta é a mensagem do Senhor para você. Levante-se, se movimente. O Mestre está te chamando para fora. Ele tem cura para a tua alma. Ele tem bálsamo, ele tem alegria para o teu coração. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, muitas vezes o meu coração se esconde no quarto da dor, mas hoje eu ouço a sua voz me chamando para fora. Dá-me coragem para levantar e confiar em Ti e caminhar novamente. Onde houver morte, traz vida. Onde houver lágrimas, derrama o Teu consolo. Eu escolho responder sim ao Teu chamado. Tu és a ressurreição e a vida. Que o Espírito Santo traga conforto ao seu coração e clareza no seu espírito de que você é uma filha amada do Pai e Ele está cuidando das suas feridas. Amém? Shalom. Até o próximo vídeo. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e você viva novamente o propósito que Deus tem para a tua vida. Shalom.